Meu nome é Jaqueline, tenho 32 anos, e minha terça-feira tranquila foi interrompida por um telefonema da minha vizinha, Sara. Havia um caminhão de mudança estacionado na minha garagem. Meu estômago embrulhou. Eu não tinha contratado ninguém para a mudança. Saí correndo de uma reunião importante, com o coração disparado, enquanto corria para casa. Quando cheguei, fiquei paralisada. Lá estavam meus pais e minha irmã, Amanda, com o marido e os filhos, descarregando móveis na minha casa sem permissão. Me digam de onde vocês estão assistindo e cliquei em curtir e se inscrever para ver o que aconteceu quando perceberam que eu estava em casa. Sempre fui o responsável. Nos últimos 10 anos, trabalhei como contador no Wilson Financial Group, construindo minha carreira meticulosamente, dia após dia. Meus colegas de trabalho costumavam brincar que eu era apegado às minhas planilhas e, honestamente, eles não estavam totalmente errados. Enquanto outras pessoas da minha idade viajavam ou saíam todo fim de semana, eu estava economizando. Eu tinha um sonho, e esse sonho tinha um endereço. 3 anos atrás, depois de inúmeras horas extras e morando em um minúsculo apartamento-estúdio onde eu podia tocar na geladeira da cama, finalmente consegui o suficiente para dar entrada de uma casa. Não uma casa qualquer, mas uma linda casa de 3 quartos, em estilo artesanal, na Maple Street, em um bairro tranquilo com calçadas arborizadas e vizinhos que realmente acenavam para me cumprimentar. Cada tijolo daquela casa representava meu sacrifício e trabalho duro. No dia em que recebi as chaves, sentei-me sozinha no chão de madeira da sala vazia e chorei. Lágrimas de felicidade. Lágrimas que diziam que eu tinha conseguido apesar de tudo, apesar de minha família nunca ter acreditado que eu conseguiria sozinha. Falando da minha família, sempre tivemos um relacionamento complicado. Meus pais, Richard e Diane, são pessoas tradicionais que acreditam que a família vem antes de tudo, incluindo limites pessoais. Quando criança, isso significava um conjunto de regras para mim e outro para minha irmã mais nova, Amanda. Amanda é 4 anos mais nova que eu e sempre foi a caçula da família, bonita, charmosa e, de alguma forma, sempre metida em algum tipo de problema que todos os outros precisavam resolver. Quando ela repetia de ano, meus pais contratavam tutores. Quando ela teve seu primeiro carro destruído, eles compraram outro para ela. Quando ela abandonou a faculdade comunitária, eles simplesmente deram de ombros e disseram que a faculdade não era para todos. Enquanto isso, trabalhei em empregos de meio período durante o ensino médio e a faculdade, mantive um GPA de 4,0 por conta própria e paguei meu próprio seguro de carro desde os 16 anos. A disparidade era óbvia para todos, exceto para meus pais. Quando Amanda conheceu Kevin, aos 22 anos, meus pais ficaram emocionados. Ele tinha um emprego estável na construtora do tio e achavam que lhe daria a estabilidade que Amanda precisava. Eles se casaram depois de apenas 6 meses de namoro e, em 2 anos, tiveram 2 filhos, Lily e Max, atualmente com 5 e 3 anos. O problema era que Amanda e Kevin compartilhavam a mesma abordagem em relação ao dinheiro. Eles o viam como algo para ser gasto, não poupado. Moravam em um apartamento alugado que mal conseguiam pagar, dirigiam carros com prestações que ultrapassavam o orçamento e pareciam genuinamente surpresos a cada mês com a chegada das contas. Ao longo dos anos, eles me pediram dinheiro emprestado mais vezes do que eu conseguia contar. No início, eram quantias pequenas, $200 para o conserto do carro, $500 quando o aluguel estava curto. Mas os valores aumentaram, assim como a frequência dos pedidos. A gota d'água veio há 6 meses, quando me pediram $8.000 para pagar o aluguel atrasado. Acabei dizendo não. A conversa não foi nada boa. Amanda chorou, meus pais me chamaram de egoísta e Kevin murmurou algo sobre como eu nunca entenderia o que é ter filhos. Mas eu me mantive firme. Eles precisavam aprender a ter responsabilidade financeira, e meus resgates intermináveis não estavam ajudando. Depois daquele confronto, as coisas ficaram tensas entre nós. Ainda nos víamos em reuniões familiares, mas havia um ressentimento latente. Tentei não me deixar abalar por isso e, em vez disso, concentrei-me em tornar a minha casa verdadeiramente minha. Pintei todos os cômodos eu mesma, escolhendo cores que me faziam sentir calma e feliz, um verde sálvia suave para a sala de estar, um azul tranquilo para o meu quarto e um amarelo alegre para a cozinha. Eu havia transformado um dos quartos de hóspedes em um escritório em casa, onde às vezes trabalhava nos fins de semana ou fazia trabalhos freelance de contabilidade para obter uma renda extra.
O outro quarto de hóspedes era meu cantinho de leitura e quarto de hóspedes, com um sofá-cama e estantes cobrindo uma parede inteira. Meus vizinhos, Sarah e John Thompson, rapidamente se tornaram amigos. Eles estavam na casa dos 50 anos, tinham filhos adultos que tinham se mudado e pareciam ter me adotado como filha honorária. Sarah trazia biscoitos que ela mesma fazia, e John me ajudava a instalar um ventilador de teto no meu quarto quando o calor do verão ficava insuportável. Eles eram o tipo de vizinhos que todos desejam, atenciosos sem serem intrusivos. Minha vida havia se estabelecido em uma rotina agradável: trabalho durante a semana, projetos de reforma nos fins de semana, jantar com amigos 2 vezes por mês e um encontro ocasional que geralmente não dava em nada de especial. Eu estava contente e tinha planos. Na verdade, em apenas 3 dias, eu tinha uma viagem de negócios marcada para Chicago para representar nossa empresa em uma conferência financeira. Eu já tinha minha apresentação preparada, meu hotel reservado e uma roupa nova pendurada no armário. Mal sabia eu que minha vida tranquila estava prestes a ser completamente destruída pelas pessoas que deveriam se importar mais comigo. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra. Às 7h30, eu estava na minha mesa, revisando as projeções financeiras para a nossa reunião trimestral. Meu chefe, o Sr. Lawson, havia me incumbido de apresentar as métricas de desempenho do nosso departamento ao conselho naquela tarde, e eu queria que tudo corresse perfeitamente. A sala de conferências estava reservada para as 14 horas, e eu tinha acabado de enviar a apresentação finalizada para o departamento de para configuração. Meu telefone tocou às 9h45. Ao ver o nome de Sarah na tela, quase deixei cair na caixa postal. A preparação para a reunião do conselho estava em um estágio crítico, e eu raramente atendia ligações pessoais durante o horário de trabalho. Algo me fez responder, no entanto. Talvez fosse o horário incomum, já que Sarah sabia do meu horário de trabalho, ou talvez algum sexto sentido já estivesse me avisando. Meu alegre olá foi recebido pela voz preocupada de Sarah. Jaqueline, querida, você está esperando uma entrega hoje? Tem um caminhão de mudança na sua garagem, e as pessoas estão descarregando móveis e caixas na sua casa. A caneta que eu segurava caiu dos meus dedos. Um caminhão de mudança? Não, de jeito nenhum. Não estou esperando nenhuma entrega, muito menos móveis, respondi. Minha mente fervilhava de possibilidades: endereço errado, ladrões com uma história elaborada, algum tipo de pegadinha. Sarah continuou, com a voz cada vez mais preocupada. Bem, definitivamente há alguma movimentação. Um grande caminhão branco da Eagle Moving Company. Há várias pessoas, incluindo um casal com 2 crianças pequenas. Eles estão descarregando há cerca de 30 minutos. Meu sangue gelou. Um casal com 2 filhos pequenos não podia ser coincidência. Sarah, você consegue ver se tem uma mulher loira com cabelo curto, provavelmente usando algo colorido, e talvez um casal mais velho, o homem careca de óculos? Perguntei. Sim, na verdade. A loira está indicando onde as caixas devem ficar, e o senhor mais velho está ajudando a carregar uma mesa de centro agora mesmo. Você os conhece? Respondeu Sarah. Fechei os olhos, uma sensação nauseante me invadindo. Eles são minha família, minha irmã, o marido dela, os filhos deles e nossos pais. Respirei fundo. Sarah, eu não fazia ideia de que eles estavam vindo, muito menos de que estavam mudando as coisas para minha casa. Houve silêncio do outro lado da linha enquanto Sarah processava a informação. Ah, céus, será que eu deveria ir lá e dizer alguma coisa? Eles parecem já estar bem acomodados. Não, por favor, não os confronte. Estou saindo do trabalho agora. Chego aí em uns 20 minutos, eu disse, juntando minhas coisas, com as mãos tremendo levemente. Sarah, obrigada por me ligar. Depois de desligar, tentei ligar imediatamente para meus pais. Direto para a caixa postal. Tentei ligar para Amanda em seguida, com o mesmo resultado. Até o telefone do Kevin não atendeu. Não foi coincidência. Eles estavam evitando minhas ligações de propósito. Corri para o escritório do Sr. Lawson, bati uma vez e entrei sem esperar resposta, algo que eu normalmente nunca faria. Ele ergueu os olhos do computador, surpreso. Sr. Lawson, sinto muito, mas tenho uma emergência séria em casa.
Alguém está invadindo minha casa neste momento, eu disse, as palavras saindo sem que eu conseguisse formular uma explicação mais profissional. Para seu crédito, o Sr. Lawson não hesitou. Vá, Jaqueline. Vamos remarcar a apresentação do conselho. Só me mantenha atualizado e me avise se precisar de alguma coisa. A viagem para casa foi excruciante. 20 minutos pareceram 20 horas enquanto minha mente imaginava um cenário atrás do outro. O que eles poderiam estar pensando, se mudando para minha casa sem nem pedir, sem nem me avisar? Enquanto eu dirigia, as lembranças me inundavam. Amanda pegando minhas roupas emprestadas sem permissão quando éramos adolescentes e as devolvendo manchadas ou rasgadas, meus pais dando meus pertences para primos porque você não precisa de 2 casacos de inverno, a vez em que voltei da faculdade e descobri que meu quarto tinha sido transformado em uma academia em casa porque você só está aqui de férias mesmo. Sempre houve a mensagem subjacente de que o que era meu não era realmente meu, que meus limites não importavam, que meu espaço, minhas coisas e meus sentimentos eram secundários às necessidades e desejos de todos os outros. Mas isso estava além de tudo que eles já haviam feito. Esta era minha casa, meu nome na hipoteca, meu dinheiro suado pagando por cada metro quadrado. Ao entrar na minha rua, com os nós dos dedos brancos no volante, senti algo mudar dentro de mim. Uma vida inteira de acomodação, de compreensão, de desculpas para o comportamento deles se cristalizou em algo duro e inabalável. Eu estava farto. Qualquer que fosse a explicação que tivessem, qualquer que fosse a história que tivessem contado a si mesmos para justificar aquela invasão, não seria suficiente. Não desta vez. A cena que me deparei ao chegar em casa foi surreal. Um grande caminhão de mudança branco com Eagle Moving Company estampado na lateral ocupava a maior parte da minha garagem, me obrigando a estacionar na rua. Meu gramado da frente, normalmente imaculado, estava coberto de caixas, móveis e utensílios domésticos aleatórios. Uma bicicleta de criança que eu nunca tinha visto antes estava encostada na minha caixa de correio. Brinquedos já estavam espalhados pela grama. Sara estava na varanda do outro lado da rua, de braços cruzados, observando a movimentação com a testa franzida. Ela me deu um pequeno aceno quando saí do carro, e eu assenti em reconhecimento, grata pela ligação, mas concentrada demais no caos à minha frente para parar e conversar. Enquanto eu caminhava pela minha própria entrada, um carregador passou por mim carregando um abajur rosa de princesa que eu reconheci do quarto da minha sobrinha Lily. O homem nem olhou para mim, ocupado demais seguindo as instruções de alguém lá dentro. Não foi um mal-entendido ou uma visita surpresa. Foi uma mudança em grande escala. Empurrei a porta da frente, apoiada em um batente que não era meu, e entrei no que parecia ser uma realidade alternativa. Minha sala de estar, antes um santuário tranquilo de tons suaves de verde e móveis cuidadosamente selecionados, estava agora abarrotada de caixas com os rótulos em coisas de cozinha e as ferramentas do Kevin. Um grande sofá seccional que eu nunca tinha visto antes estava estranhamente posicionado contra uma parede, claramente esperando para ser arrumado assim que meus próprios móveis fossem removidos. Meu lindo tapete feito à mão, um luxo para o qual eu havia economizado meses, estava enrolado e encostado em um canto, substituído por um carpete bege manchado que devia ter vindo do apartamento da Amanda e do Kevin. Fotos de família que eu não reconhecia já estavam penduradas nas minhas paredes. Atordoada, caminhei até a cozinha. Lá, encontrei minha mãe reorganizando meus armários. Meus utensílios de cozinha, cuidadosamente organizados, estavam agora misturados a copos de plástico desbotados e pratos de personagens de desenhos animados. Mãe, eu disse, com a voz soando distante aos meus ouvidos, o que está acontecendo? Ela se virou e, por um breve momento, algo parecido com culpa passou por seu rosto antes de ser substituído por um sorriso radiante. Jaqueline, você chegou cedo. Queríamos estar mais acomodados antes de você voltar do trabalho. Surpresa! Antes que eu pudesse responder, Amanda entrou correndo do corredor que levava aos quartos. Mãe, acho que deveríamos colocar as crianças no quarto azul. Tem mais luz para os cochilos do Max. Ela parou de repente quando me viu. Oi, Jack. O que você está fazendo na minha casa? Perguntei, com a voz perigosamente calma. Meu pai apareceu do meu escritório em casa, carregando uma caixa com o que pareciam ser meus documentos financeiros e materiais de trabalho. Agora, Jaqueline, não fique chateada. Íamos te ligar na hora do almoço, disse ele. Me ligar para me dizer o que, exatamente?
Que você invadiu minha casa e está reorganizando tudo sem meu conhecimento ou permissão. Eu sentia meu pulso pulsando nas têmporas. Amanda deu um passo à frente, com uma expressão ensaiada de contrição e súplica que eu já vira inúmeras vezes ao longo dos anos. Fomos despejados, Jack. O proprietário aumentou o aluguel de novo, e simplesmente não conseguimos. Iríamos te contar, mas tudo aconteceu tão rápido. Então, em vez de me ligar, você decidiu se mudar para minha casa enquanto eu estava no trabalho. Como você conseguiu entrar? Perguntei. Minha mãe desviou o olhar, subitamente muito interessada em organizar uma gaveta de utensílios. Usamos a chave reserva que você nos deu para emergências, admitiu. A chave. Claro. Eu tinha dado uma chave a eles quando me mudei, apenas para emergências, e a guardava na casa dos meus pais. Uma chave da qual agora me arrependia com todas as minhas forças. Onde estão as minhas coisas do quarto? Perguntei, notando que Amanda usava um moletom que parecia suspeitosamente com um dos meus favoritos. Mudamos suas coisas para o quarto menor, disse meu pai, como se fosse uma solução perfeitamente razoável. A Amanda e o Kevin precisam do quarto principal porque são dois, e precisam do espaço extra no armário. Senti como se tivesse entrado na zona do crepúsculo. Eles me tiraram do meu próprio quarto principal sem pedir. Atordoada, caminhei pelo corredor para ver com meus próprios olhos. Meu lindo e tranquilo quarto principal azul, com banheiro privativo e closet, havia sido completamente transformado. A cama queen size de Amanda e Kevin agora dominava o ambiente. Os móveis descombinados enchiam o quarto. Fotos do casamento deles e dos filhos cobriam as paredes. O aromatizador de ambiente que eles usavam, um aroma artificial e enjoativo de baunilha que eu sempre detestei, já impregnava o ambiente. Continuei até o que antes era meu escritório em casa, o cômodo onde eu passava os fins de semana atualizando o trabalho e ocasionalmente fazendo projetos freelance para ganhar uma renda extra. Agora, claramente, era o quarto das crianças. Minha mesa estava empurrada para um canto, meu computador desligado e meus arquivos empilhados desordenadamente no chão. Duas camas pequenas estavam parcialmente montadas no centro do cômodo. Por fim, dei uma olhada no menor quarto, aquele que eu havia carinhosamente transformado em sala de leitura e, ocasionalmente, quarto de hóspedes. Meu colchão queen size estava enfiado no espaço, sem a estrutura. Minhas roupas estavam empilhadas no chão do armário, muitas ainda em cabides, mas não mais organizadas por tipo ou cor, como eu as guardava. Minha mesa de cabeceira estava espremida entre o colchão e a parede, e meu despertador estava desligado. Fiquei ali, tentando processar a violação que sentia. Cada canto da minha casa, cada espaço que eu havia criado cuidadosamente, havia sido invadido e reorganizado sem que ninguém se importasse com meus sentimentos ou com meu consentimento. Quando voltei para a cozinha, Kevin havia se juntado ao grupo. Ele estava sentado à minha mesa de jantar, bebendo uma cerveja da minha geladeira e assistindo a algo em seu tablet. Ele mal levantou os olhos quando entrei. Íamos instalar a TV na sala, mas precisamos decidir onde colocar sua estante primeiro, disse ele, em tom de cumprimento. Talvez você devesse considerar se livrar de alguns desses livros. Você não precisa de tantos. Algo dentro de mim se partiu com a sua indiferença em relação aos meus pertences, mas me contive. Quanto tempo vocês pretendem ficar? Perguntei à sala inteira. Meus pais trocaram olhares. Minha mãe falou primeiro. Bem, querida, a situação do aluguel da Amanda e do Kevin está complicada. Eles devem alguns aluguéis atrasados, então encontrar um novo lugar imediatamente vai ser difícil. Pensamos em uns 3 a 6 meses, disse ela. Amanda acrescentou rapidamente, só até nos recuperarmos. Vamos contribuir com as compras, é claro. De 3 a 6 meses. Eles planejavam assumir a minha casa por possivelmente meio ano e, a julgar pelo comportamento financeiro anterior, eu duvidava que se recuperassem tão cedo. E quem decidiu isso? Porque eu certamente não concordei, eu disse, com a voz ligeiramente trêmula pelo esforço de manter a compostura. Jaqueline, disse meu pai, usando seu tom de advertência, aquele que encerrava tantas discussões quando eu era mais jovem. Sua irmã e a família dela precisam de ajuda. Eles não têm para onde ir. Você tem 3 quartos nesta casa e mora sozinha. Faz todo sentido. Faz sentido para quem? Perguntei. Para você?
Porque não faz sentido para mim que minha família se mude para minha casa sem nem me pedir permissão. Não faz sentido que você reorganize meus pertences, tome conta do meu quarto e atrapalhe minha vida sem nem mesmo um telefonema. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas, bem na hora. Eu sabia que você ia ficar bravo. Eu disse à mamãe que deveríamos esperar e conversar com você primeiro, mas tínhamos que sair ao meio-dia hoje e não tínhamos para onde levar nossas coisas. Não acreditei nela nem por um segundo. Esse nível de organização, a forma como eles já haviam reservado espaços e reorganizado as coisas, demonstrava planejamento, não desespero. Quero que todos vocês saiam, eu disse com firmeza. Arrumem suas coisas e vão embora. Ir para onde? Perguntou minha mãe, incrédula. Eles têm 2 filhos pequenos, Jaqueline. Seja razoável. Você tem uma casa, apontei. Eles podem ficar com você. Meu pai zombou. Não temos espaço. Sua mãe transformou o quarto de hóspedes em seu quarto de artesanato depois que você se mudou. Claro, o espaço deles era sagrado, mas o meu era propriedade comunitária. Abri a boca para continuar argumentando quando notei algo no balcão que me fez gelar o sangue. Meu pequeno cofre à prova de fogo estava aberto, com seu conteúdo remexido. Eu guardava dinheiro para emergências, meu passaporte e documentos importantes naquele cofre. O dinheiro, quase $2.000, tinha sumido. Quem abriu meu cofre? Perguntei, com a voz mortalmente baixa. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Finalmente, Kevin falou, sem nem tirar os olhos do tablet. A Amanda precisava de dinheiro emprestado para pagar a mudança. Ela disse que você não se importaria. Você sempre ajuda a família. Fiquei paralisado, olhando para o cofre aberto, a magnitude da violação me inundando em ondas. Eles não só invadiram minha casa e a reorganizaram para atender às suas necessidades, como também me roubaram. $2.000, dinheiro que eu havia economizado para emergências, sumiram sem que eu precisasse pedir. Como você abriu o cofre? Perguntei, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Amanda teve a decência de parecer desconfortável. Eu sabia o seu código. É seu aniversário. Já vi você usá-lo antes. E você não pensou em perguntar antes de pegar meu dinheiro? Minha voz estava subindo de tom, o controle se esvaindo. Minha mãe se colocou entre nós, com as mãos erguidas em um gesto apaziguador. Jaqueline, acalme-se. É só dinheiro. Eles vão te pagar de volta quando estiverem acomodados. Só dinheiro. $2.000 eram só dinheiro para eles. Mas, para mim, representavam horas de trabalho, orçamento cuidadoso e planejamento responsável, algo que eles nunca entenderam ou respeitaram. Há quanto tempo você está planejando isso? Perguntei de repente, as peças começando a se encaixar, a mudança coordenada, a reorganização da minha casa, a maneira casual como eles haviam tomado conta de cada espaço. Não foi uma decisão desesperada e de última hora. Meu pai se mexeu, desconfortável, trocando olhares com minha mãe. O silêncio deles me disse tudo o que eu precisava saber. Você está planejando isso há um tempo, não é? Insisti. Amanda finalmente falou, com a voz baixa. Cerca de 3 semanas. O proprietário nos avisou depois que atrasamos o aluguel de novo, mas sabíamos que você recusaria se perguntássemos. Então, você decidiu se mudar mesmo assim, sem permissão. Achou que eu chegaria do trabalho e diria: que ótimo, você tomou conta da minha casa, roubou meu dinheiro e me tirou do meu próprio quarto. Seja bem-vinda? Sabíamos que você ficaria chateada no começo, admitiu minha mãe, mas achamos que, depois que o choque inicial passasse, você veria que esta é a melhor solução para todos. Sua irmã precisa de ajuda, Jaqueline. Família ajuda família. Família ajuda família. O mantra da minha infância, usado repetidamente para justificar a desigualdade com que éramos tratados. Família ajuda família, mas de alguma forma era sempre eu quem os ajudava, nunca o contrário. Você disse aos carregadores que esta era minha casa? Que eu tinha aprovado a mudança? Perguntei, com uma nova suspeita se formando. Os olhares culpados confirmaram a informação antes que alguém falasse. Nós dissemos a eles que tínhamos a sua permissão, meu pai finalmente admitiu. Que você estava no trabalho, mas concordou com a mudança. E os vizinhos? O que você disse para Sarah e John?
Que você generosamente deixou a família da sua irmã ficar com você enquanto eles procuravam um novo lugar, disse minha mãe, como se essa mentira fosse de alguma forma louvável. Todos ficaram muito impressionados com a sua gentileza. A audácia era de tirar o fôlego. Eles não só invadiram minha casa, como também espalharam mentiras sobre mim para meus vizinhos, se passando por hóspedes bem-vindos em vez de intrusos. E a minha viagem a Chicago neste fim de semana? Perguntei. Pretendo representar minha empresa em uma conferência financeira. Estou me preparando há meses. Olhares inexpressivos me receberam. Eles não tinham ideia da viagem porque nunca se deram ao trabalho de perguntar sobre minha vida ou meus planos. Eu era apenas a responsável, aquela que sempre faria sacrifícios pela família. Podemos cuidar da casa enquanto você estiver fora, ofereceu Amanda, animada, como se estivesse me fazendo um favor. Isso nos dará tempo de terminar de nos instalar. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. No balcão ao lado da geladeira, havia uma pilha de correspondências, minhas correspondências abertas, extratos bancários, ofertas de cartão de crédito e uma carta da minha empresa sobre a viagem que estava por vir. Você andou mexendo na minha correspondência, eu disse, pegando a pilha e folheando envelopes que claramente tinham sido abertos e lacrados. Ninguém respondeu, mas eu não precisava. As evidências estavam bem na minha frente. Precisamos conversar sobre arranjos de longo prazo, disse meu pai, claramente tentando mudar de assunto. O Kevin acha que eles podem se recuperar em cerca de 6 meses, mas, realisticamente, pode levar mais tempo. Mais de 6 meses, repeti, incrédula. Kevin finalmente levantou os olhos do tablet, a irritação estampada no rosto. Qual é o problema? Você tem todo esse espaço para uma pessoa só. Você não precisa de tanto espaço assim, de qualquer forma. O problema, eu disse lentamente, tentando controlar minha raiva crescente, é que está a minha casa. Eu trabalhei por ela. Eu economizei para ela. Eu pago a hipoteca, as contas e os impostos. É minha, não um recurso da comunidade para quando alguém da família precisar de um lugar para ficar. Agora você está sendo egoísta, interrompeu minha mãe. Sua irmã tem filhos, Jaqueline. Para onde eles vão? Isso não é problema meu, eu disse, as palavras soando estranhas na minha boca. Eu nunca tinha falado com a minha família daquele jeito antes, nunca tinha me defendido tão diretamente. Amanda começou a chorar, enterrando o rosto nas mãos. Viu, eu te disse que ela não se importa com a gente. Ela tem uma casa enorme só para ela e prefere ver os sobrinhos sem teto do que dividir, soluçou ela. Meu pai passou o braço em volta dela, me encarando. Estou muito decepcionada com você, Jaqueline. Muito decepcionada mesmo. Não foi assim que a criamos. Na verdade, foi exatamente assim que você me criou, respondi. Você me criou para ser responsável, trabalhar duro e me sustentar sozinha, algo que você nunca esperava da Amanda. Kevin se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Não vamos embora. Não temos para onde ir, e vocês não podem simplesmente jogar crianças na rua. O que seus queridos vizinhos pensariam disso? Algo em seu tom me fez hesitar. Como assim? Você não vai embora? Isso não é uma negociação. Esta é a minha casa. Amanda enxugou as lágrimas, trocando um olhar com meus pais que me arrepiou. Já entregamos nosso apartamento, Jack. Não podemos recuperá-lo. O contrato de locação está rescindido. De repente, o panorama geral ficou claro. Eles nunca tiveram a intenção de que isso fosse um acordo temporário. Eles haviam desistido completamente do apartamento, sem nenhum plano B fizeram da minha casa a única opção. Quanto você deve de aluguel atrasado? Perguntei, sentindo um aperto no estômago. Mais olhares desconfortáveis. Cerca de $4.000, Kevin finalmente admitiu. $4.000 em aluguel atrasado. Não é de se espantar que tenham sido despejados. E agora eu entendia por que eles também tinham pegado meu dinheiro de emergência, $2.000 para a mudança, e provavelmente planejavam usar o restante para cobrir outras dívidas. E deixe-me adivinhar, eu disse, as peças se encaixando, você esperava morar aqui sem pagar aluguel enquanto resolvia suas finanças. Nós contribuiríamos para as compras, repetiu Amanda, com a voz fraca. A situação não é ideal, reconheceu meu pai,
mas é a melhor solução por enquanto. Além disso, já conversamos com seu cunhado sobre isso. Meu cunhado. Fiquei momentaneamente confusa. Você está falando do Kevin? Não, Michael, esclareceu meu pai. Sua mãe e eu estamos pensando em morar em um lugar menor já faz um tempo. Nossa casa é grande demais para nós dois. Michael mencionou que talvez estivesse interessado em comprá-la. Michael era irmão do marido de Amanda, alguém que eu já tinha encontrado talvez 3 vezes em reuniões de família. A ideia de que meus pais estivessem discutindo a venda da casa com ele, alguém que era praticamente um estranho para mim, enquanto planejavam mudar a família de Amanda para minha casa sem o meu conhecimento, foi mais uma traição. Você está vendendo sua casa? Perguntei, lutando para acompanhar essas revelações. Estávamos pensando nisso, disse minha mãe, cautelosa. O mercado está bom agora, e as escadas estão ficando mais pesadas para os joelhos do seu pai. E para onde você planejava ir depois de vender? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Meu pai não conseguia me olhar nos olhos. Bem, pensamos em ficar aqui por um tempo também, só até encontrarmos um apartamento adequado. Eles tinham planejado tudo. Amanda e Kevin se mudariam com os filhos, seguidos logo depois pelos meus pais. Minha casa de 3 quartos se tornaria o lar de 7 pessoas, comigo relegada ao menor quarto e meu escritório em casa requisitado para as crianças, tudo sem me perguntar, tudo sem nem me avisar até que já estivesse acontecendo. Eu me senti mal. A profundidade do sentimento de direito deles, o completo descaso por mim como um adulto independente com minha própria vida e espaço, era impressionante. Isso ia muito além da dinâmica familiar habitual. Era uma completa violação de confiança e limites. Amanda deve ter percebido minha crescente determinação, pois mudou de tática. As crianças ficaram tão animadas quando contamos que iriam morar com a tia Jaqueline, disse ela, com a voz mais suave agora. A Lily já está contando para todo mundo no jardim de infância sobre seu novo quarto. Manipulação emocional. Outra tática conhecida. Usar as crianças para me fazer sentir culpada, para me fazer passar por vilã se eu recusasse. Vou trocar as fechaduras amanhã, eu disse, com a voz firme e determinada. E quero que todos vocês saiam até o final da semana. Você expulsaria a sua própria família, minha mãe arquejou, pressionando dramaticamente a mão contra o peito. O que as pessoas pensariam? Não me importa o que as pessoas pensam. Esta é a minha casa, e vocês não são bem-vindos para morar aqui. Nenhum de vocês. O rosto do meu pai se escureceu de raiva. Se é assim que você trata a família em momentos de necessidade, talvez devêssemos reconsiderar nosso testamento. Estávamos planejando deixar a casa para você e Amanda igualmente, mas claramente você não precisa de ajuda. Uma última tentativa de controle. Ameaças financeiras. Pode ter funcionado uma vez, mas não mais. Não depois disso. Façam o que quiserem com a sua vontade, eu disse calmamente. Isso não muda o fato de que todos vocês precisam sair da minha casa. Kevin se levantou, elevando-se sobre mim, no que reconheci como uma tentativa de intimidação. Não vamos a lugar nenhum. Temos filhos. Não se pode despejar legalmente uma família com filhos sem aviso prévio. E lá estava. Eles planejavam usar as leis de direitos de inquilino contra mim para me forçar a deixá-los ficar. Eles tinham pensado nisso, planejado minha resistência e estavam preparados para lutar sujo. Olhei para os rostos deles, essas pessoas que deveriam me amar, deveriam me respeitar. Tudo que eu vi era arrogância e manipulação, anos de padrões subitamente claros como o dia. Mas algo havia mudado em mim. A vida inteira de acomodação, de me tornar menor para manter a paz, havia acabado. Veremos, eu disse suavemente. Por um momento, a cozinha ficou em silêncio. Minha família trocou olhares nervosos, claramente incomodada com minha calma. Eles esperavam lágrimas, gritos e, talvez, resignação, como vinha sendo nosso padrão há anos. Minha determinação silenciosa era um território novo. Preciso de um pouco de ar, disse eu, virando-me para a porta dos fundos. Volto em alguns minutos. Jack, espere, Amanda me chamou. Vamos conversar sobre isso racionalmente. Não respondi. Saí para a varanda dos fundos, fechei a porta atrás de mim e respirei fundo o ar fresco da tarde.
Os sons dos meus sobrinhos brincando em algum lugar no jardim da frente ecoavam pela casa. Em outras circunstâncias, o riso deles poderia ter me trazido alegria. Agora, era apenas mais um lembrete de como minha família havia usado até as crianças como armas contra mim. Peguei meu celular e fiz 2 ligações. A primeira foi para o número não emergencial da polícia local. Preciso denunciar pessoas que entraram na minha casa sem permissão e estão se recusando a sair, expliquei calmamente ao atendente. Você conhece essas pessoas? Perguntou o despachante. Sim, são meus familiares. Usaram uma chave reserva para entrar enquanto eu estava no trabalho e levaram seus pertences sem meu conhecimento ou consentimento. Agora, se recusam a sair quando solicitados. O despachante anotou minhas informações e endereço. Um policial chegará em breve. Enquanto isso, tentem evitar confrontos. Minha segunda ligação foi para David Morgan Stern, um advogado que eu havia ajudado com algumas questões fiscais no ano anterior. Ele atendeu no terceiro toque. David, aqui é Jacqueline Wilson. Estou com uma situação incomum e preciso de aconselhamento jurídico. Minha família basicamente invadiu minha casa, trouxe seus pertences para cá e se recusa a sair quando solicitado. Quais são minhas opções? David ouviu atentamente enquanto eu explicava a situação com mais detalhes, incluindo a admissão de que planejavam isso há semanas e a ameaça de reivindicar direitos de inquilino. Eles ainda não estabeleceram um contrato de locação, garantiu-me. Como você nunca deu permissão e eles estão lá há apenas algumas horas, não dias, são essencialmente invasores neste momento. A polícia pode removê-los. Quanto aos pertences deles, você pode dar a eles um prazo razoável para recuperar tudo, talvez de 24 a 48 horas. Sugiro documentar tudo com fotos e gravações, para garantir. Agradeci e prometi atualizá-lo mais tarde. Antes de voltar para dentro, tirei várias fotos do caminhão de mudança, das caixas e dos móveis no quintal, e até gravei um vídeo rápido com uma panorâmica da cena. Quando voltei para casa, encontrei minha família reunida na sala de estar, conversando em voz baixa. Ficaram em silêncio ao me ver. Percebi que minha mãe segurava uma foto minha emoldurada que estava na lareira, agora substituída por uma foto da família de Amanda. Sem dizer uma palavra, caminhei pela casa, tirando fotos metodicamente de cada cômodo, documentando como eles haviam se reorganizado e tomado conta do meu espaço. Abri armários, gavetas e armários, capturando evidências da invasão. Gravei um vídeo do meu quarto principal vazio, agora cheio de pertences deles, e outro do meu escritório em casa destruído. O que você está fazendo? Perguntou meu pai, me seguindo de cômodo em cômodo. Não respondi. Depois de documentar tudo minuciosamente, voltei para a sala de estar onde eles estavam reunidos, parecendo cada vez mais inquieto. Entrei em contato com a polícia, eu disse simplesmente. Eles chegarão em breve. A reação foi imediata e caótica. Minha mãe engasgou dramaticamente. Amanda começou a chorar novamente. O rosto do meu pai adquiriu um tom alarmante de vermelho. Você chamou a polícia para sua própria família, ele trovejou. Você perdeu o juízo? Não, finalmente encontrei, respondi calmamente. Esta é a minha casa. Você entrou sem permissão, reorganizou meus pertences e se recusa a sair quando solicitado. Isso é invasão de domicílio, possivelmente roubo, considerando que você pegou meu dinheiro sem permissão. Kevin deu um passo à frente, a raiva evidente em cada linha do corpo. Você não ousaria prestar queixa contra a sua própria irmã. Observe-me, eu disse, encontrando seu olhar firmemente. Amanda se colocou entre nós, com o rosto coberto de lágrimas e implorando. Jack, por favor, pense nas crianças. Elas ficarão traumatizadas se virem a polícia nos levando embora. Você deveria ter pensado nisso antes de usá-los como peões no seu esquema, respondi, impassível diante das lágrimas que já tinha visto serem usadas como manipulação tantas vezes antes. Sugiro que os leve para casa ao lado enquanto resolvemos isso. Sarah provavelmente ficaria feliz em recebê-los por um tempo. O som de portas de carro batendo na frente da casa sinalizou a chegada da polícia. 2 policiais, um homem e uma mulher, bateram à minha porta momentos depois. Atendi, convidando-os a entrar. Sou o policial Bennett, e este é o policial Rodrigues, o policial os apresentou. Recebemos uma ligação sobre pessoas indesejadas em sua casa.
Sim, é isso mesmo, confirmei, gesticulando para minha família. Estes são meus pais, minha irmã e meu cunhado. Eles usaram uma chave reserva para entrar na minha casa enquanto eu estava no trabalho hoje e trouxeram seus pertences sem meu conhecimento ou permissão. Quando pedi que saíssem, eles se recusaram. O policial Rodrigues virou-se para minha família. Isso é verdade? Minha mãe deu um passo à frente, sua expressão era uma máscara cuidadosa de confusão e mágoa. Houve um terrível mal-entendido. Achamos que Jaqueline ficaria feliz em ajudar a família da irmã em seu momento de necessidade. Sempre fomos uma família unida. A senhora é dona desta casa? Perguntou-me o agente Bennett. Sim. Peguei a escritura e os documentos da hipoteca do meu cofre à prova de fogo, que ainda estava aberto desde que pegaram meu dinheiro de emergência. Aqui estão meus documentos de propriedade. Esta casa está exclusivamente em meu nome. Os policiais analisaram os documentos brevemente. E vocês deram permissão para essas pessoas se mudarem? Perguntou o policial Rodrigues. De jeito nenhum. Eu não fazia ideia de que eles estavam planejando isso. Eu estava no trabalho quando meu vizinho ligou para avisar que havia um caminhão de mudança na minha garagem. Cheguei em casa e descobri que eles já tinham reorganizado minha casa e me tirado do meu próprio quarto. Meu pai interrompeu, com a voz autoritária. Policial, este é um assunto de família que podemos resolver sozinhos. Não há necessidade de intervenção policial. Se a dona da casa pediu para você deixar a propriedade dela e você se recusa, isso se torna um assunto policial, explicou o policial Bennett com firmeza. Não temos para onde ir, disse Amanda, em lágrimas. Temos 2 filhos pequenos. Certamente existem leis que protegem as famílias de serem colocadas na rua. Essas leis se aplicam a inquilinos já estabelecidos, respondeu o policial Rodrigues. Pelo que entendi, você se mudou hoje sem permissão, o que não constitui locação. Minha mãe tentou novamente. Certamente uma irmã não prestaria queixa contra a própria família. Isso é só um mal-entendido que saiu do controle. O policial Bennett se virou para mim. Senhora, a senhora quer prestar queixa? Respirei fundo. Aquele era o momento da verdade. Apesar de tudo, aqueles ainda eram meus familiares, as pessoas que me criaram, me moldaram, mesmo que também tenham me machucado inúmeras vezes. Não quero prestar queixa neste momento, disse finalmente. Mas quero que eles saiam da minha casa imediatamente. O alívio tomou conta dos rostos da minha família, rapidamente substituído pelo choque com minhas próximas palavras. No entanto, quero registrar um boletim de ocorrência sobre os $2.000 que roubaram do meu cofre sem permissão. Kevin deu um passo à frente agressivamente. Você disse que não iria prestar queixa. O policial Bennett se moveu ligeiramente entre nós. Senhor, sugiro que se acalme. Pegar dinheiro sem permissão é roubo, o que é uma questão à parte. Minha mãe vasculhou freneticamente a bolsa e tirou um talão de cheques. Podemos te pagar agora mesmo, Jaqueline. Não precisa envolver mais a polícia. Olhei para o talão de cheques, lembrando-me de todas as vezes que os cheques que me deram voltaram ao longo dos anos. Quero o dinheiro de volta agora. Percebendo que não tinham escolha, meu pai foi relutantemente até o quarto temporário deles e voltou com um envelope contendo meu dinheiro. Ele o entregou com uma raiva mal disfarçada. Policiais, quero todos fora da minha casa hoje, eu disse com firmeza. Eles têm 24 horas para retirar seus pertences, mas não podem ficar aqui. Isso é razoável, confirmou o policial Rodrigues. Vocês precisarão encontrar acomodações alternativas para esta noite. Vocês têm algum lugar para ir? Meus pais trocaram olhares, claramente despreparados para o desfecho. Acho que podemos ir para um hotel, disse minha mãe, relutante. E a empresa de mudanças pode armazenar seus itens maiores temporariamente, se necessário, acrescentou o policial Bennett. Não podemos pagar por um depósito em cima de um hotel, protestou Kevin. Senti uma pontada momentânea de culpa, rapidamente apagada pela lembrança de como eles haviam planejado aquela invasão durante semanas, contando com a minha culpa e a obrigação familiar para me forçar a obedecer. Isso não é problema meu, eu disse, repetindo minhas palavras anteriores. Com a polícia presente, minha família não teve escolha a não ser obedecer.
Amanda foi até a casa ao lado buscar as crianças, enquanto meus pais e Kevin reuniam as necessidades para passar a noite. Os policiais esperaram pacientemente, garantindo que não houvesse mais conflitos. Enquanto se preparavam para partir, minha mãe fez uma última tentativa. Jaqueline, por favor, reconsidere. Somos sua família. Olhei para ela, olhei de verdade, talvez pela primeira vez, enxergando claramente a manipulação que havia definido nosso relacionamento por décadas. Sim, você é, e a família deve respeitar os limites e as propriedades uns dos outros. Você não fez nenhuma das duas coisas. Eles saíram sob o olhar atento da polícia, prometendo retornar no dia seguinte para retirar o restante de seus pertences. Assim que saíram, chamei um chaveiro que chegou em menos de 1 hora para trocar todas as fechaduras da casa. Paguei a mais pelo serviço imediato, considerando que foi um dinheiro bem gasto. Naquela noite, sozinha na minha casa desorganizada, cercada por suas caixas e móveis, senti algo inesperado: paz. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia me mantido firme contra a maré de obrigações e manipulações familiares. Eu havia protegido meus limites e meu espaço. O dia seguinte traria seus próprios desafios. Eu sabia que minha família não desistiria facilmente, que haveria lágrimas, sentimentos de culpa e possivelmente até ameaças. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. O feitiço havia se quebrado. Dormi no meu sofá naquela noite, sem vontade de usar nem a cama que tinham colocado no quarto pequeno nem a que tinham reivindicado para o meu quarto principal. Era desconfortável, mas era minha escolha e, por enquanto, era o suficiente. Na manhã seguinte, liguei para o meu chefe logo de manhã para explicar a situação. Fui honesto sobre o que tinha acontecido, embora tenha guardado os detalhes mais humilhantes para mim. O Sr. Lawson foi surpreendentemente compreensivo. Dificuldades familiares acontecem com todo mundo, Jaqueline. Aproveite o dia de hoje para resolver as coisas. Podemos remarcar a apresentação do conselho para a semana que vem. Com isso resolvido, preparei-me para o inevitável retorno da minha família. Eu não tinha ilusões de que o confronto de ontem tivesse resolvido a situação. Eles voltariam e teriam se reagrupado. Eu estava certo. Eles chegaram às 9h30, desta vez sem o caminhão de mudança, mas com reforços. Minha tia Linda e meu tio Paul, irmã e cunhado da minha mãe, estavam com eles, junto com minha prima Melissa. Uma intervenção familiar. Quando atendi a porta, minha mãe se adiantou imediatamente. Viemos te dar um jeito de te fazer pensar, Jaqueline. Isso já foi longe demais. Não os convidei a entrar. Em vez disso, fui até a varanda e fechei a porta atrás de mim. Não há nada para discutir. Vocês têm até às 17 horas para retirar seus pertences da minha propriedade. Tia Linda deu um passo à frente, com uma expressão que misturava decepção e condescendência. Jaqueline, querida, não acredito que você trata sua irmã desse jeito. Família ajuda família. Foi assim que fomos criados. Minha mãe mencionou que invadiram minha casa enquanto eu estava no trabalho. Que me tiraram do meu quarto sem permissão. Que roubaram dinheiro do meu cofre, perguntei calmamente. Minha tia hesitou um pouco. Bem, eles disseram que houve um mal-entendido sobre o horário. Não houve mal-entendido algum. Eles esperaram deliberadamente até que eu chegasse ao trabalho para se mudar, sabendo que eu não concordaria com o plano deles. Eles admitiram isso. Meu tio Paul, sempre o pacificador, tentou em seguida. Certamente podemos chegar a um acordo. Talvez Amanda e sua família pudessem ficar só mais algumas semanas até encontrarem outra coisa. Balancei a cabeça. Não, minha decisão é final. Você sempre foi uma criança egoísta, minha mãe retrucou, sua falsa sensatez desaparecendo. Não sei onde erramos com você. Você errou ao me ensinar que meus limites não importam, que meu espaço e meus pertences são propriedade da comunidade e que as necessidades da Amanda sempre vêm antes das minhas, respondi calmamente. Ontem foi o resultado de uma vida inteira dessas lições. Meu pai, que estava estranhamente quieto, finalmente falou: você fez sua escolha, Jaqueline. Mas escolhas têm consequências. Não espere nenhuma ajuda nossa no futuro. Nunca, respondi simplesmente. Eles partiram logo depois, os reforços claramente despreparados para minha posição inabalável.
Durante as horas seguintes, eles retiraram seus pertences sob meu olhar atento. Eu havia tirado o dia de folga especificamente para garantir que nada meu desaparecesse durante o processo. Às 5 horas, minha casa era minha novamente, embora em desordem. Levaria dias para colocar tudo em ordem, para recuperar meus espaços, mas pelo menos eles tinham sumido. Ou assim eu pensava. As ligações começaram naquela noite, primeiro de parentes que só tinham ouvido a versão dos meus pais, depois de amigos da família. Até o grupo da igreja da minha mãe se envolveu. A mensagem era sempre a mesma: eu era egoísta, insensível, uma filha e irmã ruim que havia colocado o próprio conforto acima do bem-estar da família. Parei de atender números desconhecidos depois da terceira ligação. Depois, silenciei minhas contas nas redes sociais quando a humilhação pública passou a ser online. A ligação mais difícil veio da minha avó, mãe do meu pai, a quem sempre respeitei e amei. Jaqueline, eu criei seu pai para acreditar na família acima de tudo, disse ela, com a voz carregada de decepção. Não consigo entender como minha neta pôde dar as costas ao próprio sangue. Tentei explicar o meu ponto de vista, mas ela não estava interessada em ouvi-lo. Na visão de mundo dela, moldada por ter crescido em tempos difíceis, a família permanecia unida, não importava o que acontecesse, e a propriedade privada era um luxo superado pelas necessidades familiares. No final da semana, eu me sentia isolado e me questionando. Talvez eu fosse o egoísta. Talvez eu devesse ter encontrado um meio-termo. Então, Sara, da casa ao lado, trouxe uma lasanha caseira e uma garrafa de vinho. Eu vi o que aconteceu, disse ela simplesmente enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha. Ouvi o que sua mãe me contou sobre você ter concordado em deixá-lo se mudar. Eu sabia que havia algo errado com tudo aquilo. A simples crença dela no meu lado da história foi como uma tábua de salvação. Todos acham que sou um monstro por não deixá-los ficar, admiti. Sara zombou. Querida, se minha família tivesse feito algo assim, eu teria feito exatamente o que você fez, talvez com menos moderação. O apoio dela me deu coragem para dar o próximo passo. Naquele fim de semana, escrevi um longo e-mail detalhando exatamente o que havia acontecido, desde a entrada não autorizada, o roubo do meu dinheiro e a reorganização da minha casa sem permissão. Enviei o e-mail a todos os familiares que me contataram para criticar minhas ações. As respostas foram esclarecedoras. Alguns, como minha tia Linda, redobraram as críticas, insistindo que a obrigação familiar superava todas as outras preocupações. Mas outros, principalmente os da minha geração, expressaram choque com o que realmente havia acontecido. Minha prima Melissa ligou para se desculpar pelo seu julgamento inicial. Mamãe só nos contou que você se recusou a ajudar Amanda quando ela precisou, explicou. Ela nunca mencionou que eles tinham se mudado sem perguntar primeiro. A maré da opinião familiar começou a mudar, não totalmente a meu favor, mas pelo menos em direção a uma visão mais equilibrada da situação. Alguns parentes até compartilharam histórias semelhantes de limites ultrapassados e expectativas violadas em nome da obrigação familiar. Enquanto isso, tomei medidas práticas para me proteger. Instalei um sistema de segurança abrangente com câmeras cobrindo todas as entradas da minha casa. Consultei David, meu advogado, sobre como obter uma ordem de restrição, se necessário. Mudei minhas senhas bancárias e transferi meu dinheiro de emergência para um cofre no meu banco. No trabalho, me dediquei aos preparativos para a apresentação remarcada para o conselho. O foco necessário foi realmente terapêutico, dando-me algo concreto para me concentrar além do drama familiar. A apresentação correu bem, recebendo elogios do Sr. Lawson e dos membros do conselho. Depois, o Sr. Lawson me chamou à sua sala. Você lidou com isso admiravelmente, especialmente considerando a semana que teve, disse ele. Quero que saiba que seu emprego está garantido aqui, Jaqueline. Aliás, estamos considerando você para a vaga de gerente sênior de contabilidade que será aberta no próximo trimestre. Suas palavras foram um bálsamo para o meu espírito ferido. Pelo menos na minha vida profissional, meu trabalho árduo e dedicação foram reconhecidos e valorizados. 2 semanas depois do incidente, recebi uma mensagem da Amanda. Podemos conversar, só nós dois? Sem mamãe e papai. Combinei de encontrá-la em uma cafeteria, território neutro. Ela parecia diferente, menor, sem nossos pais ao seu lado. Desculpe, disse ela depois que nos acomodamos com nossas bebidas. O que fizemos foi errado.
Eu sabia que era errado mesmo enquanto planejávamos. Não respondi imediatamente, esperando para ver se era verdade ou apenas mais uma tática de manipulação. O Kevin e eu estamos numa enrascada financeira há anos, continuou ela, quando permaneci em silêncio. Nunca aprendemos a fazer orçamento ou economizar. Só esperávamos ajuda financeira da mamãe e do papai ou de você. Essa situação nos forçou a finalmente encarar a realidade. Onde você está hospedado agora? Perguntei, curioso apesar de tudo. Encontramos um apartamento de 2 quartos. É muito menor do que estamos acostumados e fica em uma área menos desejável, mas é o que podemos pagar, disse ela, mexendo o café desnecessariamente. O Kevin não está feliz com isso, mas está procurando um segundo emprego. Eu também. Era uma responsabilidade nunca vista antes. E a mamãe e o papai ainda estão furiosos com você, admitiu. Eles acham que você traiu a família, mas eu acho que talvez eles nos deram muita liberdade, nos tornaram dependentes. Ela ergueu os olhos, encontrando-me diretamente. Não quero que meus filhos cresçam achando que o mundo lhes deve tudo. Senti um vislumbre de esperança, não de uma reconciliação imediata, mas de um possível relacionamento mais saudável no futuro. Vai levar um tempo para eu voltar a confiar em qualquer um de vocês, disse eu honestamente. Ela assentiu. Entendo. Só queria que você soubesse que vejo o que fizemos de errado e estou tentando mudar. Nossa conversa durou quase 2 horas, abrangendo anos de dinâmica familiar, ressentimentos e expectativas. Foi a conversa mais honesta que já tivemos. Quando nos despedimos, nada estava totalmente resolvido, mas uma porta se abriu. Meus pais demoraram mais. Quase um mês se passou antes que meu pai ligasse. A conversa foi formal, nada parecida com o relacionamento tranquilo que tínhamos antes. Mas foi um começo. Sua mãe e eu temos conversado bastante, disse ele. Ainda acreditamos que a família deve vir em primeiro lugar, mas talvez devêssemos ter respeitado seu espaço e pedido permissão primeiro. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu poderia receber. Obrigada por reconhecer isso, eu disse, sem insistir. Gostaríamos de vê-lo algum dia, acrescentou. Talvez jantar no próximo fim de semana. Aceitei, com condições, em um restaurante, não na sua casa ou na minha, e só nós dois por enquanto, sem Amanda e Kevin. Ele aceitou meus termos, e uma frágil reconstrução começou. Durante esse período, encontrei um apoio inesperado na minha comunidade. Sarah e John, os vizinhos, me convidavam para jantar regularmente. Colegas de trabalho me procuravam. Até meu vizinho do outro lado, um senhor idoso com quem eu mal havia falado, trouxe tomates de sua horta como um gesto de solidariedade ao saber da situação. Também encontrei um grupo de apoio para adultos que lidam com questões de limites familiares. As histórias que ouvi lá me fizeram perceber o quão comuns eram essas dinâmicas, quantas pessoas enfrentavam dificuldades com familiares que se aproveitavam ou ultrapassavam os limites. Foi reconfortante, de uma forma triste, saber que eu não estava sozinha. O apoio mais surpreendente veio do irmão de Kevin, Michael, aquele para quem meus pais estavam discutindo a venda da casa. Ele me ligou do nada uma noite. Queria que você soubesse que eu não fazia ideia do que eles estavam planejando, disse ele. Seus pais mencionaram a ideia de reduzir o tamanho da casa e perguntaram se eu estaria interessado na casa deles, mas nunca disseram nada sobre morar com você. Eu jamais teria participado desse esquema. A ligação dele confirmou o que eu suspeitava. Minha família vinha tomando várias providências, todas com o objetivo de resolver os problemas financeiros de Amanda e Kevin às minhas custas. 3 meses após o incidente, eu finalmente me sentia mais estável. Minha casa estava em ordem novamente, meus relacionamentos com a família extensa estavam se recuperando e eu havia estabelecido limites claros com minha família imediata. Então chegou a mensagem da minha mãe: Amanda e Kevin estão se separando. Ela precisa de um lugar para ficar com as crianças. Meu coração apertou ao ler, antecipando outra tentativa de levar Amanda para minha casa. Mas a próxima mensagem me surpreendeu. Seu pai e eu oferecemos nosso quarto de hóspedes. Estamos transformando o ateliê de artesanato em um quarto. Deveríamos ter feito isso desde o início. Foi a coisa mais próxima de uma admissão de erro que já recebi da minha mãe. Senti um peso saindo dos meus ombros.
Elas finalmente estavam assumindo a responsabilidade de ajudar Amanda de uma forma que não envolvesse me impor. Naquela noite, sentei-me na varanda dos fundos, tomando chá e refletindo sobre os últimos meses. O incidente havia sido doloroso, perturbador e, às vezes, de partir o coração, mas também esclarecedor. Como uma tempestade que limpa o ar, ele havia varrido anos de padrões e expectativas prejudiciais, forçando todos a enxergar a dinâmica familiar com mais clareza. Eu não era ingênuo o suficiente para achar que tudo estava resolvido. Velhos hábitos custam a morrer, e eu sabia que haveria deslizes e testes dos meus limites no futuro. Mas algo fundamental havia mudado. Eu havia mudado. E ao me defender, eu finalmente fiz o que era melhor para todos, até mesmo para aqueles que tentaram se aproveitar de mim. A casa ao meu redor parecia verdadeiramente minha nova mente, um santuário pelo qual lutei e defendi. E embora o caminho a seguir com minha família provavelmente nunca fosse tranquilo, pelo menos seria honesto. Decidi que isso valia toda a dificuldade dos últimos meses. 6 meses depois do que agora chamo simplesmente de um incidente, organizei uma pequena reunião em minha casa. Não foi nada elaborado, apenas um jantar informal com amigos próximos, mas foi significativo. Foi a primeira vez desde a invasão que convidei um grupo para o meu espaço. Sarah e John, da casa ao lado, estavam lá, é claro, junto com alguns colegas de trabalho e 2 amigos do meu grupo de apoio. A casa estava repleta de conversas e risadas, o tipo de aconchego que eu sempre quis que meu lar tivesse. Enquanto eu me movimentava pela cozinha, dando os últimos retoques na sobremesa, Sarah se juntou a mim. Você parece diferente, observou ela, ajudando-me a arrumar os biscoitos em uma bandeja. Mais em paz. Pensei nas palavras dela. Acho que sim. Enfrentar a minha família foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais necessária. E como estão as coisas com eles agora? Era uma pergunta complexa. Os últimos 6 meses tinham sido uma jornada de pequenos passos, alguns para frente, outros para trás, melhores em alguns aspectos, diferentes em outros. Meu relacionamento com Amanda foi, na verdade, o que mais melhorou. Sem a mediação e o apoio dos nossos pais, começamos a desenvolver uma conexão mais honesta. Ela e as crianças ainda moravam com meus pais, mas ela havia encontrado um emprego estável e estava economizando para comprar sua própria casa. Kevin havia se mudado para outro estado a trabalho após a separação. E embora ainda visse as crianças mensalmente, Amanda estava aprendendo a viver como mãe solteira. Ela me ligou semana passada para pedir conselhos sobre orçamento, contei a Sarah com um sorrisinho. Não por dinheiro, apenas por conselhos. É a primeira vez. Meus pais eram uma história mais complicada. Eles acabaram se desculpando de forma mais completa, reconhecendo que suas ações haviam sido erradas e desrespeitosas, mas velhos padrões eram difíceis de quebrar. Às vezes, ainda faziam comentários sugerindo que eu era egoísta por morar sozinha em uma casa tão grande, embora não insistissem mais para que Amanda fosse morar comigo. Estamos trabalhando nisso, resumi. Agora, jantamos em família uma vez por mês, em território neutro, num restaurante. É civilizado, às vezes até agradável. E você, além da questão familiar? Perguntou Sarah. Essa era a parte mais interessante da história. O incidente havia provocado mudanças em mim que iam muito além dos meus relacionamentos familiares. Melhorei em estabelecer limites em todas as áreas da minha vida, expliquei. No trabalho, com os amigos, até comigo mesma. Era a verdade. Depois de enfrentar minha família com sucesso, encontrei coragem para me manifestar em outras situações em que antes teria ficado em silêncio. Recusei projetos no trabalho que me sobrecarregariam, renegociei um relacionamento com um cliente que havia se tornado unilateral e até mesmo terminei uma amizade que, por muito tempo, foi mais desgastante do que positiva. Eu costumava pensar que cuidar das necessidades dos outros antes das minhas era a coisa certa a fazer, continuei. Eu achava que isso me tornava uma boa pessoa, uma boa filha e irmã, mas tudo o que fazia era ensinar às pessoas que minhas necessidades não importavam. Sarah assentiu, pensativa. É uma lição difícil. Muitas pessoas nunca aprendem. A reunião continuou até tarde da noite, à medida que meus convidados iam se despedindo, cada um me agradeceu calorosamente pela hospitalidade. Quando a última pessoa foi embora, andei pela casa, arrumando tudo, sentindo-me contente no silêncio. Minha casa realmente parecia minha nova mente.
Eu havia recuperado cada espaço, apagando a memória da invasão. O quarto principal era mais uma vez meu refúgio tranquilo. O escritório em casa havia sido restaurado à sua antiga função. Até o menor quarto havia sido reinventado como uma combinação de quarto de hóspedes e cantinho de leitura, exatamente como eu queria. Mas a recuperação física foi apenas uma pequena parte da cura. A mudança mais profunda foi interna. Eu sempre me defini em relação aos outros, especialmente à minha família. Eu era responsável, a confiável, aquela que sempre sacrificava as próprias necessidades para manter a paz. Essa identidade me confortava em sua familiaridade, mesmo que me irritasse. O incidente me forçou a confrontar uma verdade difícil: minha natureza acomodatícia não estava servindo a mim nem à minha família. Ao ceder sempre, eu havia permitido um comportamento que, em última análise, era prejudicial a todos os envolvidos. Amanda e Kevin nunca aprenderam a ter responsabilidade financeira. Meus pais nunca me reconheceram como um adulto totalmente independente, e eu nunca me defendi de verdade. No doloroso período posterior, enquanto familiares tomavam partido e relacionamentos chegavam ao ponto de ruir, questionei minha decisão inúmeras vezes. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que eu era mesmo a pessoa egoísta que me acusavam de ser? O tempo e a distância trouxeram clareza. Permanecer firme foi um ato de amor, não apenas para mim, mas para todos eles. Como um pai que impõe regras necessárias apesar dos protestos de um filho, estabeleci limites que, em última análise, levariam a relacionamentos mais saudáveis. Amanda estava aprendendo sobre independência financeira. Meus pais estavam reconsiderando seus padrões de facilitação. Até mesmo parentes distantes começaram a refletir sobre suas próprias questões de limites após a conversa que surgiu sobre nossa situação. Quando terminei de arrumar a cozinha, notei uma pequena sacola de presentes no balcão que Sara havia deixado para trás. Dentro, havia uma placa decorativa de madeira com uma mensagem simples: "Este é o meu lugar feliz." Um bilhete ao lado dizia: "Para mulher corajosa o suficiente para defender seu lugar feliz. Com amor, Sara e John." Pendurei-o na minha porta da frente, um lembrete diário da lição que aprendi a tal custo: que o amor verdadeiro, seja pela família, pelos amigos ou por mim mesmo, envolve respeito aos limites. Que às vezes o ato mais amoroso é dizer não. Que manter limites saudáveis não é egoísmo, mas necessário para que relacionamentos genuínos floresçam. A jornada tinha sido dolorosa, mas o destino valeu a pena. Eu havia descoberto uma força que nunca imaginei possuir e uma paz que nunca havia experimentado antes. Minha casa era verdadeiramente meu lar agora, não apenas porque meu nome estava na escritura, mas porque eu havia lutado por ela, a defendido e, ao fazer isso, me definido. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, pensei no longo caminho que ainda tinha pela frente com minha família. Reconstruir a confiança levaria tempo. Velhos padrões ressurgiriam e precisariam ser resolvidos. Haveria contratempos e conversas difíceis. Mas eu estava pronta. A mulher que voltará para casa 6 meses antes de encontrar a sua casa invadida não era a mesma mulher que agora se movia com confiança pelo espaço recuperado. Eu havia mudado, crescido, me fortalecido e, nessa força, havia encontrado uma compaixão que exigia responsabilidade em vez de permissão, que amava o suficiente para exigir respeito. A lição mais profunda foi que, às vezes, os limites mais firmes criam espaço para o amor mais saudável crescer. Ao me recusar a ser diminuída, abri a possibilidade de todos nós nos tornarmos mais plenamente nós mesmos, de nos relacionarmos uns com os outros como adultos, em vez de cairmos em padrões infantis. Não foi uma lição fácil, nem confortável, mas foi transformadora. Enquanto adormecia no meu quarto tranquilo, senti gratidão pelo caminho difícil que me trouxe até aqui. A invasão da minha casa foi uma violação, mas também foi o catalisador para um despertar necessário. Às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida se tornam nossos maiores professores, se tivermos coragem suficiente para aprender suas lições. Que limites você teve que estabelecer com familiares ou amigos? Você já teve que se defender, mesmo quando os outros o chamavam de egoísta? Conte-me nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como encontrar força em situações difíceis. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se, proteger sua paz nunca é egoísmo, é necessário. Compartilhe isso com alguém que possa precisar ouvir esta mensagem hoje.